Existe uma frase que fala, né? Trabalhe com o que você ama, que não trabalharás um dia sequer na sua vida, né? Ou seja, trabalhe com o que faz sentido para sua vida, com o seu propósito. Seria utopia, desejo, sorte de quem consegue, ou uma busca sem fim para se encontrar aí em funções que nos são impostas para a gente poder se manter vivo nesse mundo. E quando se trata de trabalho, o pai do Cris fica no chinelo, né? Se você não sabe a referência, volte 2 casinhas. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, meu nome é Maria, e aqui eu reflito sobre situações cotidianas, trabalho meu autoconhecimento, entre várias questões que vão aparecer ao longo dessa jornada, e quero aqui compartilhar com vocês. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você se identifica com canais como esse e quiser assistir até o final e decidir se você se inscreve ou não, ou pelo menos já deixa o like, né, se você se identificar com esses assuntos cotidianos, eu vou ficar muito feliz e muito obrigado pela sua presença. Então bora lá pro assunto. E a pergunta que não quer calar: faz sentido isso ou de fato é uma grande utopia? Eu vi um vídeo do Eduardo Marinho, não sei se você conhece, se você der um Google com certeza você vai conhecer, que ele dizia que ele sempre teve um anseio, uma busca por essa indignação que ele tinha, né? Por que existe tanta miséria, sendo que ele partiu de uma família abastada, ele partiu de uma família rica onde ele não tinha escassez, o que muitos de nós vai lembrar, enfim, num passado distante ou um pouco próximo, esse sentimento, né, de não ter o dinheiro total para pagar as contas, sair sempre no vermelho, enfim, situações que a gente tenta lidar, contornar dia após dia, mês após mês, ano após ano. Bom, eu vou resumir aqui, você pode ver no YouTube, né, enfim, em vários vídeos. E a partir desse momento, desde criança, essas perguntas, né, sobre essas desigualdades brutais, ele vai chegando ali na fase adulta, precisa ir para o mercado de trabalho e não se identifica com nada, porque ele entende que o trabalho pelo trabalho é só uma função social que, óbvio, ele precisa se manter, né, ele precisa para ter, primeiramente, dentro da vida dele, daquele status social, um status quo, né, então o que é que ele seria? Um advogado, um engenheiro, um médico? Porque eu vou chegar nesse ponto, inclusive. E ele disse que nada disso respondia, nada disso era o que ele se identificava, porque ele sabia que ia fazer apenas uma função, e não o que ele realmente buscava, que era a busca pelo sentido da vida, digamos assim. E parece muito utópico quando de fato você está buscando se sustentar, né? No máximo que você quer é sobreviver a mais um mês, né? Geralmente, assim, falta dinheiro e sobra mês. Muita gente vive isso e a gente trabalha demais. Muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente se sente mal quando a gente se permite uma hora que seja ociosa, não pensar em nada, no próximo, o que é que você vai executar. Quando você está de folga, você não consegue ficar quieto, né? O seu corpo não consegue ficar quieto porque você está viciado e acostumado até acontecer um pequeno burnout, digamos assim. Mas a gente tá sempre muito ligado, é como se fosse uma disputa. E sempre você vai ouvir algumas pessoas dizer: eu tô muito cansada, hoje eu trabalhei não sei quantas horas, aí quando eu cheguei em casa eu fui pro outro trabalho, eu fiz hora extra. Quantas pessoas não fazem isso, né? Vão até a exaustão e por necessidade, muitas vezes. Para resumir, ele largou o emprego no banco, depois largou o emprego no exército, ele teria uma carreira consolidada, ele estava dentro de uma bolha, né, que ele mesmo disse que era uma bolha onde ali, né, existem as facilidades das quais a gente não encontra na nossa realidade, né? E ele dizia que falava, quando ele saiu e foi viver, né, no mundo, ele falava de uma forma muito acadêmica, de uma forma muito rebuscada, e as pessoas não entendiam, porque depois ele foi entender que o sistema nos quer presos, né? Nos quer sem educação, sem instrução, sem bagagem cultural. Então, tanto é que muitas vezes você vai ver que as pessoas podem, de certa forma, eu vou dizer e dar um exemplo em alguns vídeos aqui para vocês, que muitas vezes foi meio que uma venda saiu dos meus olhos, está com o tempo, e eu fui começando a ter interesse ainda mais, porque eu também sou uma pessoa que trabalha com artesanato, vou chegar lá, e eu tenho esse olhar mais voltado para a cultura. Mas muita gente está trabalhando, está sobrevivendo e não acha que isso de alguma forma seja relevante. Então busca de alguma forma entretenimentos de baixa qualidade, onde vai te tornando viciado, e a gente vai ver todas as problemáticas que, enfim, esses influencers, má influências, diga-se de passagem, tá? Não influências de pessoas que influenciam para o bem, né? Coisas boas da vida, mas esse não é o ponto do vídeo. E aí, por que eu falo sobre trabalhar com o que você gosta? Eu deixei lá embaixo uma mesa cheia de materiais de artesanato e passei o dia pensando: o que é que eu faço? Porque eu tô de folga. Só que lembra que quando a gente é um olhador, né?
A gente não se permite ter um dia ocioso, a gente não pode perder tempo, porque a gente tem as contas que nos aguardam, a gente tem nossas responsabilidades, então a gente sempre quer ali ocupar todas as lacunas, todos os espaços. E aí eu pensando, o que é que eu venho fazer? Venho lixar a parede, venho pintar a parede, ou termino porque eu vou fazer, participar de uma feira. E aí o ponto do artesanato é que é algo que eu faço e a hora voa. Por quê? Porque eu tô ali imersa, eu não penso em nada, eu não me estresso, eu não tenho, enfim, sentimento de que eu tô fazendo algo por fazer, eu só tô no piloto automático. Aquilo dali de fato me nutre. Mas aquilo dali que eu faço nunca me sustentou. Infelizmente, não sei, eu posso cair do cavalo, como dizem, né? Mas até hoje não me trouxe o retorno que eu gostaria, que eu sei que eu mereço. Que vai na contramão de trabalhar com o que você gosta, que você não vai trabalhar nem um dia na vida. Porque, ao contrário do Roberto Marinho, Eduardo Marinho, ele veio de uma família abastada e muitas dessas pessoas vêm, só que tem um pulinho do gato, que é muito louco. A maioria dessas pessoas, muitas vezes, não trabalham com o que elas gostam de fato. O que elas gostam, que fazem para além do trabalho, é um hobby. Porque muitas vezes é muito diferente do que eles executam. Eles trabalham com o que dá dinheiro e status social. Pode ser que uma ou outra exceção, essas pessoas trabalhem de fato com algo que elas vejam um sentido e um propósito. Que eu enxergo que o propósito é mais uma coisa que é muito, muito interna, sabe? É uma coisa que te nutre, que você faz para além de você. Não somente, eu faço, eu trabalho porque eu quero comprar casa, carro, apartamento, porque eu quero, sabe? Sempre no possuir, sempre no ter, no ter. E o propósito, na minha percepção, é o que você consegue externar, é o que você consegue para além de você fazer algo. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Não significa dizer que esse vídeo vai chegar em algum ponto final, nem tudo precisa ter uma rota final, né? Mas é mais para a gente perceber o quanto muitas vezes a gente acaba até deixando de fazer algo que a gente gosta, porque a gente percebe que ali não há retorno. E o retorno é que aquilo que a gente gosta consiga manter a vida que a gente deseja, ou proporcionar um caminho para que a gente tenha essa vida. Porque senão vem frustração, vem a descrença, vem a desistência de algo que você gosta muito de fazer, né? E que de fato faz sentido, sabe? Conversa com a tua essência. Mas no mundo que a gente está, é muito perceptível. Onde eu trabalho é um público A, B, C, porque, enfim, vai outras pessoas de outros lugares, mas a maioria das pessoas que eu vejo lá são dentistas, advogados, médicos, engenheiros. E a gente percebe que e são pessoas, como eu disse, né, classe A, B. E você percebe, será que elas fazem isso porque de fato isso é algo que é o trabalho que elas fazem, que elas não trabalham somente um dia, ou porque elas já entenderam e essa classe já entendeu, essa bolha já entendeu que é isso que faz sentido, você trabalhar com o que apenas dá dinheiro. E aí você vê pessoas muitas vezes frustradas, mal atendimentos, tudo girando em torno do capital. E é doloroso entender que, de fato, o que eu faço muitas vezes já foi descredibilizado, minimizado. Inclusive, eu já fui até humilhada. E eu falo isso para vocês, sorrindo, obviamente, mas não porque foi engraçado, interessante, mas porque eu fui compreendendo de que muitas vezes as pessoas não vão perguntar em um local quando você chegar quem você é. Você percebe que as pessoas querem saber o que você faz, porque através do que você faz vem a importância do que você representa naquele meio social. E isso é muito louco, porque ninguém chega perto e pergunta assim: oi Maria, tudo bem? Prazer. E aí, o que você gosta de fazer? Seus hobbies, enfim, livros? Não, a pessoa fala: Maria, o que você faz nesse mundo, né? Como você contribui de alguma forma? Só faltam perguntar qual é o valor do seu contra-cheque, né? Quanto que é aí que você consegue, né, de certa forma, capitalizar com o que você faz. E isso é muito louco, porque no final das contas, existe algo que me conecta muito com a história desse cara, nesse sentido da busca, porque eu nunca me senti uma pessoa tão encaixada nesse mundo. E você sempre vai procurando meios de entender que, independente se você tem uma busca latente ou não, você precisa encontrar um meio de se sustentar aqui, numa realidade material, capitalista, que não perdoa, enfim, se você ganha pouco ou ganha muito, mas que na verdade ela valoriza o quanto mais você ganha, mais valor você tem para a sociedade. O mais pesado é saber que muitas vezes não importa a forma que você ganha, né? Se o que você ganha vai tirar do outro, né? Isso é o que é o valorizado, né? A gente vê, enfim, é, é,
a gente consegue perceber isso. Mas enfim, eu quis trazer esse vídeo para vocês porque esse é um sentimento muito latente. Não sei se você já se perguntou, se você de alguma forma já buscou fazer as pazes ou pelo menos tentar aliar, porque é muito importante a gente encontrar o meio termo. Ai, tipo, eu gosto de fazer tal coisa. Eu já vi amigas minhas desistirem de coisas que elas acreditavam porque elas perceberam que estavam dando murro em ponta de faca, tipo, eu fiz um curso, eu me profissionalizei, mas isso aqui não dá dinheiro. E veio a frustração e o sentimento de não suficiência, né? E de até mesmo se achar impotente, incapaz, menor, né? E achar que essa função é menor. Porque de fato o mercado te diz que a única coisa que vale a pena fazer são medicina, engenharia, nutrição. Nem nutrição, na verdade, é odonto, né? E não é odonto para fazer os dentinhos, não é para fazer uma harmonização facial, é para fazer coisas que lidem com a estética, né? Que é um dos países que mais faz cirurgias estéticas, né, no mundo, é o Brasil. Enfim, se eu estiver, inclusive, incorreta, me coloca aqui nos comentários, tá bom? Mas enfim, gente, de fato, eu espero que você que está me assistindo aí do outro lado encontre um caminho para que você trabalhe com o que você gosta. Se você não gostar, vai aí fazendo pelo menos seu pé de meia para que um dia você possa se permitir um respiro e encontrar outros meios de fazer algo que faça sentido para você. Porque a vida da gente só merece ser vivida quando ela de fato tem algum sentido. Se você discorda de mim ou não, comenta aí que eu vou gostar de saber. Beijo e até o próximo vídeo.